Olá, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa EBD. Videoaula de hoje, lição de número 5 do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2020. A lição de hoje tem por título Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Irmãos, antes de iniciarmos a lição de hoje, eu gostaria que você que está assistindo esse vídeo pelo nosso canal no YouTube, pudesse se inscrever aí no nosso canal, tá bom? É só apertar o dedinho aí, aonde está aí em vermelho, inscreva-se, dê essa força aí, tá bom? Para que o nosso canal ganhe aí visibilidade, tá? Então, irmãos, vamos à nossa aula de hoje, lição de número 5. A leitura bíblica em classe encontra-se lá para você acompanhar aí, encontra-se lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Bom, vamos trocar por miúdos. O capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Paulo vai agora explicar aos Efésios os efeitos da eleição e predestinação, né? Depois Paulo vai orar, a partir do versículo 15 ali, Paulo vai orar para que os Efésios pudessem alcançar o conhecimento, né, e a sabedoria de Deus. Aí Paulo vai chegar agora no capítulo 2, né? Paulo vai dar mais uma engrossadinha aí na carta destinada à igreja de Éfeso, né? Então, capítulo 2, Paulo vai agora entrar nos efeitos da salvação pela graça, tá? Então a gente vai aí picotar a lição, tá? Salientar pontos aí da aula de hoje, tá? Então vamos discorrer aqui dos versículos do capítulo 2 de Efésios. Vamos lá, o versículo 1, Paulo vai começar a dizer à igreja de Éfeso que a igreja foi vivificada estando morta, né, em ofensas e pecados. Vale a pena ressaltar que o termo igreja aqui eram as pessoas, tá bom? Então, a palavra vivificar traz o sentido de transformar uma pessoa, gerar algo novo, tá? Então, Paulo vai falar de transformação. O versículo 2, Paulo vai começar agora a salientar a velha natureza para nova, tá? O versículo 2, Paulo vai lembrar do passado. Então, Paulo vai dizer o seguinte: em que noutro tempo, tá, andastes. Perceba que o verbo está no passado. Noutro tempo andávamos, né, segundo o curso deste mundo. Então, Paulo vai dizer que os irmãos em Éfeso eram guiados segundo o curso do mundo, tá? No versículo 3, Paulo vai começar a apresentar o resultado dessa vida guiada pelo curso do mundo, tá? O versículo 3, Paulo vai dizer o seguinte: entre os quais todos nós estávamos antes. Perceba que Paulo vai colocar a palavra nós, ele vai se enquadrar, ele vai se colocar, porque Paulo também teve uma vida regenerada pela graça, né? Então, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos das nossas carnes, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, tá? Então, Paulo vai apresentar o resultado da vida passada, a vida que vivíamos nos desejos da carne. Paulo nos mostra como andávamos antes de Cristo, uma vida desgradada, uma vida desgarrada, uma vida sem, né? Enfim. Então, os 3 primeiros versículos, Paulo apresenta a vida do passado. A partir do versículo 4, Paulo vai começar a apresentar a nova vida, né? Paulo vai começar a apresentar a vida transformada, a vida alcançada, tá? Pela graça de Deus. Então, a partir do versículo 4, Paulo vai começar assim: mas Deus,
Esse mais Deus traz o sentido de intervenção divina em favor da humanidade. Ou seja, o homem está no pecado, o homem está nas suas maledicências, o homem está nas suas concupiscências, mas Deus, pela sua riquíssima misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, aí nos vivificou, tá? Então Paulo está dando aí, a partir do versículo 4 agora, o sentido para que a igreja entendesse que a vida passada ficou no passado, agora é a vida no presente, alcançado pela graça, tá? E Paulo vai discorrendo. O versículo 5, Paulo vai dizer o seguinte: essa graça nos alcançou estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e nos vivificou juntamente com Cristo. Ele vai dizer, pela graça sois salvo, tá? E o versículo 8, para a gente terminar essa parte, o versículo 8, Paulo vai dar a explicação dessa graça. Ele vai dizer, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Paulo vai começar agora a mostrar a fonte da salvação. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu vou explicar isso mais à frente, tá? Por que não vem das obras, que obras são essas, enfim, tá? Irmãos, a lição de número 5, ela está subdividida em tópicos, tá? Então, o tópico primeiro vai falar sobre a antiga natureza, a natureza passada. O tópico 2 vai falar sobre vivificados pela graça, agora os efeitos da ação da graça sobre a nossa vida. E o tópico número 3 vai falar sobre exatamente que a salvação não vem das obras. É isso que eu vou explicar um pouco lá na frente. Bom, de certo, irmãos, que a palavra de Deus revela que fomos libertos do pecado por meio da maravilhosa graça divina. Por ela fomos perdoados e salvos da condenação eterna. Então Paulo vai discorrer aqui aos Efésios que não é somente ter tido uma vida transformada. Uma vez tendo uma vida transformada, devemos nos manter como salvos, praticar as obras de salvo. Mas também lá na frente eu vou explicar sobre isso. Vamos lá. Tópico 1. A antiga natureza morta em ofensas e em pecado. Essa antiga natureza fala-nos sobre a natureza herdada. Que natureza é essa, pastor Wagner? A natureza adâmica, tá? Porque quando Adão pecou, toda a humanidade pecou nele, tá? Pois ele era o representante de toda a raça humana. Logo, a herança que recebemos de nossos primeiros pais foi a natureza pecaminosa, tá? De forma que todos somos pecadores e culpados diante de Deus. Essa natureza pecaminosa também passou a ser uma natureza corrompida. Por isso, toda criatura constituiu-se pecadora diante de Deus. Então, quando a gente vai lá para leitura bíblica em classe, a gente vai ver que nós éramos, por natureza, filhos da ira, tá? Filhos da ira, por causa dessa natureza herdada de Adão. Então, Paulo vai começar a explicar sobre essa condição, essa natureza. O que é essa natureza adâmica que foi herdada por Adão, que foi herdada, que nós herdamos, nós que eu digo no conceito a humanidade, porque hoje temos a natureza de Cristo, né? Então Paulo vai começar o seguinte, Paulo vai começar a lembrar sobre a nossa condição anterior, e vai dizer, e nos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Então a palavra ofensa do grego, que é parapitoma, né? Tem o sentido de passos falsos, de forma deliberada. E o termo pecado quer dizer amartia ou armatiologia, né? No estudo teológico, que fala sobre aquele que erra o alvo, tá? Então Paulo está dizendo que o homem andava em falsos passos, né? E errava o alvo por causa da natureza caída
né, essa herança da natureza caída. Aí Paulo vai mais à frente dizendo: estávamos em ofensas e pecados. Então Paulo agora vai começar a falar da má conduta que no outro tempo nós andávamos. Preste atenção que o termo está no passado. Andastes, tá? O termo está no passado, ou seja, eu andava, agora eu não ando mais, tá? É isso que Paulo está querendo dizer, referindo-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Então, é isso que Paulo está salientando, tá? Dessa natureza corrompida, essa natureza herdada e o estado pecaminoso do homem. Por que o estado pecaminoso? Porque o Adão não foi criado errado. O Adão não foi criado sobre a natureza pecaminosa. O homem foi criado reto. Porém, o pecado maculou a natureza criada por Deus. Então, deixa eu te dizer uma coisa. O homem, Adão, foi criado reto, sem pecado, sem maldade. Por causa da natureza pecaminosa, esse pecado maculou, ou seja, tirou, né, a natureza criada por Deus, tá? Agora o homem passa de um estado reto para um estado de corrupção diante de Deus. E esse estado de corrupção alcançou corpo, alma e espírito e prejudicou todas as faculdades, ou seja, intelecto, emoção, vontade, consciência, razão e liberdade. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Muito profundo. A natureza adâmica, ela transformou aquilo que era reto em algo agora transgressor. E essa natureza afetou todo o sistema humano, quer de corpo, alma e espírito, e quer de intelecto humano. A natureza adâmica humana afetou todo o sistema evolutivo do homem, né? Então, mas graças a Deus que pela graça alcançamos a redenção e agora somos direcionados para a cruz, né? Onde nos traz o sentido de toda essa restauração da natureza decaída. Agora fomos transformados. Agora tanto nosso corpo, alma e espírito é santificado. Os nossos intelectos foram transformados. Intelectos, emoções, vontade, consciência, razão e liberdade foram transformados mediante Cristo Jesus, o nosso Redentor. Oh, glória! Que coisa tremenda, irmãos, essa transformação. Isso que Paulo está ensinando à igreja de Éfeso, né? Então vamos lá. Quem era o agente condutor que operava o curso, né? Então Paulo vai dizer o seguinte: andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Perceba que Paulo está trazendo aí, perdão aqui por estar nos enxugando, porque está um pouco quente, tá? Mas vamos seguir aí. Uma alusão a Satanás, tá? Uma autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Paulo vai falar isso, eu vou ler para você aqui, na sua carta, né? Na sua segunda carta à igreja de Coríntios, capítulo 4:4. Ele vai dizer assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Paulo está salientando tanto a igreja aos Coríntios como a igreja de Éfeso, que tem um agente que cega, impede, tá? E que leva o homem para o mau caminho. Bom, tópico 2, Paulo vai falar agora sobre os efeitos da graça sobre a vida do homem. Haja vista que a graça,
né? A graça, ela nos alcança e vai ativar, né, o livre-arbítrio, ou seja, o homem, ele pode resistir à graça, né? Quantas vezes eu resisti? Só para você ter uma ideia, eu aceitei Jesus 5 vezes. Aceitava e me desviava, aceitava e me desviava, ou seja, era algo, né, impertinente na minha vida, até que um dia eu resolvi realmente aceitar os planos de Deus na minha vida. Então, Paulo agora vai salientar sobre os efeitos da graça. Ele vai dizer que fomos vivificados. Eu já disse lá que a palavra vivificados, né, ela dá o sentido de algo que foi transformado, né, algo que foi transformado, algo que saiu de um estado para o outro. Então vamos lá. Primeiro, Paulo vai dizer que fomos alcançados pela misericórdia e amor divino. Isso, né? A gente vai constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, né? Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Então, irmãos, a gente chega aí a uma ideia que Deus é a fonte da graça. A graça procede soberanamente de Deus, tá? A salvação é pela graça. O homem, pelos próprios méritos, não pode obter jamais o perdão dos seus pecados, tá? E a regeneração é um ato da graça. A regeneração é um dos aspectos da salvação. E consiste em ser um ato divino que concede ao pecador que se arrependa e que crê uma vida nova e mais elevada mediante a união pessoal com Cristo, tá? Então, Paulo está salientando que o efeito da graça, ela nos fez alcançar o amor divino, tá? De sermos transformados para uma nova criatura. Os efeitos da graça, sabe onde eu vejo ela? Intrinsecamente na vida de Zaqueu. Zaqueu era um judeu, mas se aliou, virou um publicano, se aliou a Roma, né? E a sua vida todinha depois desse alinhamento foi degradante, de roubalheiras, de mentira, falcatruas, enfim. E Jesus vai até ele naquele ato, né? Deixa-me ir até a sua casa. E quando Jesus está na casa de Zaqueu, o próprio Zaqueu, sem ser confrontado por Cristo, ele mesmo, mediante aquilo que estava na frente dele, a graça de Deus, né? Ele vai dizer: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Isso é o poder regenerador da presença, da graça, da pessoa de Cristo. Ela faz com que o homem se converta dos seus maus caminhos. Ela faz com que o homem reconheça o seu estado pecaminoso, né? E abandone para andar agora num estado honroso de servos e filhos de Deus, tá? Então, essa graça que alcança é a graça que regenera. Então, eu não acredito numa graça que alcança o homem e deixa o mesmo homem viver o mesmo estado de antes. É isso que Paulo está dizendo aos Efésios: olha, vocês que foram alcançados pela graça não podem viver a velha vida, tem que abandonar a velha natureza, tem que dissipar o velho homem, né, que está no interior de suas condutas, tá? Então é isso que Paulo está explicando. Vamos lá, tópico 3, a salvação não vem das obras. Irmãos, a salvação não vem das obras. Vamos lá, vamos explicar isso aqui. Por quê? Porque tem muita gente boa aí, que o próprio Jesus vai dizer que há ímpios que procedem como justo e há justos que procedem como ímpio. Então tem muita gente boa aí fazendo coisa boa, faz obra social como ninguém, socorre os aflitos, necessitados, né? Não faz mal para ninguém, não é caluniador, não é difamador. Isso eu estou falando de ímpio. Não difama, não passa por cima de ninguém, não tropeça ninguém, não inveja ninguém. Ou seja, ele sabe viver como ímpio da maneira correta, como cidadão, né? Aí a gente fala de caráter cidadânico, da cidadania da pessoa.
né? O caráter da pessoa, talvez o ensinamento de pai e mãe, ele absorveu, só que ele é ímpio, ele não aceitou a Cristo, né? Então essas boas obras desse ímpio não farão com que ele herde a salvação, porque a salvação não é pelas obras. É isso que Paulo está dizendo, tá? E isso está intrínseco lá em Mateus 7, 22 e 23, quando chegam diante daquele grande dia, né, diante de Cristo, para dizer: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome, né, curamos, em teu nome fizemos maravilhas. Isso é obra. Perceba, e em teu nome fizemos. Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ou seja, Jesus não conhecia nem a obra e nem quem praticou a obra. Né? Jesus não conhecia nem a obra praticada e nem a pessoa que praticou a obra, tá? Então a gente para enxugar um pouco, a gente vai entender que eu não sou salvo pelas obras, porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras, tá? Então esse termo, qual é a função da graça? Que no grego quer dizer charis, né? Que significa favor imerecido. É fazer com que agora o crente, o cristão transformado, pratique as boas obras, tá? Não para ser salvo, mas como evidência da salvação. Então agora eu faço as obras porque eu sou salvo. Eu não faço as obras para ser salvo. Eu faço a obra porque sou salvo. Amém? Então eu quero encerrar essa lição concluindo com o seguinte pensamento: se ficou detectado que a graça nos alcançou, nos regenerou, né? Que a graça nos trouxe benefícios, que a graça operou uma mudança na nossa vida, eu deixo uma pergunta para mim e para você: por que que a velha natureza ela se apresenta de forma intrínseca e de forma rebelde nessa nova natureza? Como assim, pastor Wagner? Eu vou explicar. Por que como servos de Deus, transformados que somos e fomos, por que práticas da velha natureza fazem parte da nova? Por que mentimos? Por que caluniamos? Por que perseguimos uns aos outros? Por que nos ferimos uns aos outros? Por que queremos o mal um dos outros? Não é verdade? Porque esse sentimento da velha vida faz parte da nova hoje. Jesus vai dizer, irmãos, sabe o que Jesus vai dizer? Se aquele que te pedir para caminhar 1 milha, caminha 2. A 1 milha era da lei. A milha que o Senhor acrescenta é o da graça. Jesus vai dizer que se te esbofiar numa face, né, você apresenta outra, porque a lei dizia que era olho por olho e dente por dente. Feriu, vai ser ferido. Irmãos, é muito fácil amar quem me ama. Jesus vai dizer: amai os que vos perseguem. Não é verdade? É o que Jesus está dizendo. Então por que no nosso meio existe calúnios, existe difamações, intrigas, pessoas querendo derrubar uma outra, denigrindo a imagem uma da outra? Isso é atitude de velha natureza. Que Deus, com a sua infinita graça, me faça compreender isso através da Bíblia e dessa lição. Porque a nova natureza, ela é transformadora, regeneradora. Ela veio para tirar o velho Adão que estava aqui, ó. Então, ela tem que ser transformada. Então, essas práticas antigas não podem fazer parte dessa nossa caminhada com Cristo hoje. Reflita sobre isso.
eu aqui estou refletindo sobre isso. E não é só refletir, porque não adianta nada ouvir e não pôr em prática aquilo que está sendo ensinado. Amém? Então, irmãos, essa foi a lição de hoje. Qual é o foco da lição, pastor Wagner? Entender que eu vivia uma vida de pecado e hoje eu vivo uma vida pela graça de Deus. E a Bíblia diz, Romanos, se eu não me engano, vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, que essa graça encha a nossa vida de boas obras, de coisas boas, e que nós possamos caminhar para nos assemelharmos à pessoa de Cristo. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, guarde a sua família. Que Deus te abençoe no nome santo de Jesus. Amém. Fique com Deus e não esqueça, inscreva-se aí no nosso canal, Wagner Silva Oficial. Fique com Deus e tenham todos uma boa semana e um bom estudo no nome de Jesus.